Olá, bom dia a todos e a paz do Senhor. Hoje é devocional do dia, se encontra no livro de Lucas, o capítulo 11, o versículo 10, que diz assim: Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. Aqui, irmãos, está falando sobre a perseverança na oração. O título dessa leitura é a perseverança na oração, que nós devemos estar sempre perseverando em orar, perseverando em buscar a Deus, perseverando em buscar a face de Deus, pois Deus está sempre ali disposto a nos ouvir, a nos atender, mas nós devemos ser sempre perseverantes e buscá-lo sempre em oração. Jesus vivia sempre orando. Nós também devemos seguir o exemplo do nosso mestre, né? Ele que era Deus, vivia sempre orando. Nós também devemos fazer o mesmo. Devemos sempre buscar a Deus em oração, clamando, suplicando a presença dele, que é o principal, né? Buscar o reino dele sempre em primeiro lugar, porque a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino e a justiça dele, né? Por isso nós devemos buscar em primeiro lugar, em oração, na nossa vida, sempre o reino de Deus. Clamar a Deus pela presença dEle, pela justiça dEle, pela verdade dEle em nossas vidas, pois a justiça de Deus é a verdade. Devemos sempre viver perseverantes, buscando a Deus naquilo que a gente quer. Se a gente tem algum propósito, algum sonho, devemos insistir, buscar, clamar a face de Deus, que Ele vai estar ali disposto para nos atender. Deus tem prazer em ter comunhão com os seus filhos. Deus tem prazer em atender a oração dos seus filhos. Basta a gente ter fé e buscar Ele em oração, crendo que Ele está ali nos ouvindo, crendo que Ele vai nos abençoar e pedir sempre, que aqui fala, né? Pedir, dá-se-vos-á. E aqui o versículo 9 diz assim: E eu vos digo a vós, pedi, dá-se-vos-á, buscais e acharei, batei, abre-se-vos-á. A gente pedir, a gente vai, Ele vai nos dar. Quando a gente buscar, a gente vai achar. E quando a gente bater, vai se abrir a porta para nós. A porta dos céus, a porta dos reinos dos céus vai se abrir para nós. Deus tem prazer que a gente o busque em oração. Então devemos estar sempre constantes, perseverantes na oração, buscando a face de Deus, que Ele quer ter intimidade, Ele quer ter um relacionamento com os seus filhos. E nós temos isso através da oração, através de dobrar os nossos joelhos, fechar os nossos olhos e buscar a presença dEle, buscar a face dEle, buscar ter sempre comunhão com Ele. Nós temos isso através da oração, né? Através da leitura também. Através da leitura que nós vamos aprender a orar. Tem a oração do Pai Nosso que Jesus deixou como exemplo para nós orar a Deus, buscar a face do Senhor, entrar diante de Deus com essa oração. Ele deixou esse modelo de oração para que nós aprendamos a orar e buscar a face do nosso Deus. Então nós devemos estar sempre perseverantes, insistindo a Deus em orar, em buscar a face dele, para que ele realize o desejo do nosso coração, que seja também conforme a vontade dele, né? Porque não adianta a gente pedir algo que não seja da vontade de Deus, porque se não for, ele não vai conceder, porque se for algo que vai prejudicar outra pessoa, que vai nos prejudicar lá na frente, Deus não vai abençoar, Ele não vai permitir. Então a gente tem que buscar conhecer qual é a vontade de Deus, a gente tem que buscar conhecer a Deus para poder saber qual é a vontade dEle. E nisso nós sabemos conhecendo a palavra, né? Pois Deus é a própria palavra e aqui Ele fala o que Ele quer de nós. Ele quer que nós sejamos sempre obedientes, sempre fiéis a Ele, fiéis às pessoas, sendo honestos, verdadeiros, não caluniando, nem maldizendo as pessoas, nem mentindo, nem roubando, nem maltratando. Ele quer que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus, andando sempre na verdade e na justiça, que é a sua palavra. E nós aprendemos isso através de sua palavra, né? E é através da palavra que nós aprendemos a perseverar e a buscar Ele em oração, pois Jesus vivia orando. Jesus, que era Deus, vivia buscando a face do nosso Pai.
Ele vivia em oração sempre. Ele passava as madrugadas orando. E ele era Deus, mas também ele era homem. Portanto, ele necessitava de buscar a face de Deus. Então, nós devemos seguir o exemplo de Jesus e viver buscando a face do nosso Deus, do nosso Eterno, pois Ele vai estar sempre disposto a nos abençoar e buscá-lo com fé, com a certeza de que Ele está ali ouvindo e atendendo os nossos clamores. Pois se a gente passa por provações e por dificuldades, isso é para nos deixar mais fortes, né? nos amadurecer mais na caminhada cristã. A luta faz parte da vida do cristão, tanto que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai contribuir para o nosso bem, tudo vai contribuir para que nós cresçamos cada vez mais diante de Deus, cresçamos cada vez mais diante da presença de Deus, e as lutas vai nos levar a orar mais e a buscar mais a Deus, porque é quando nós estamos passando por mais dificuldades que nós buscamos a Deus, que nós entramos diante da presença dele. É quando nós estamos passando por lutas que nós nos dispomos a buscar mais a Deus em oração, buscamos a Ele mais nas madrugadas, estamos sempre orando, porque é na hora da aflição que nós sabemos que tem alguém ali para nos acudir, para nos atender e para nos consolar, né? O Espírito Santo está sempre ali para nos consolar e nos conduzir diante de Deus quando estamos passando por sofrimentos, por dificuldades, e Deus está sempre ali disposto a nos atender, pois Ele é um Deus zeloso e cuidadoso. Ele é o nosso Pai e Ele tem prazer em nos abençoar. Então nós devemos insistir em perseverar na oração, pois ela vai nos ligar a Deus, ela vai nos aproximar a Deus, e sempre a gente deve orar em nome de Jesus. Toda oração que nós fazemos, nós temos que fazer em nome de Jesus, pois o Senhor Jesus foi que nos ensinou a orar e foi Ele quem nos aproximou de Deus. Então Jesus é a ponte que nos liga a Deus, é a ponte que nos leva a Deus. Foi através de Jesus que nós nos unimos a Deus de novo, que nós temos acesso a Deus. E foi Ele quem morreu pelos nossos pecados. Foi através da morte dele na cruz que nós tivemos direito a entrar diante de Deus. O véu do templo se rasgou e nós passamos a ter esse direito de fazer parte da família celestial e sermos chamados filhos de Deus. Todos aqueles que o receberam, lógico, são chamados filhos de Deus. Então é através de Jesus que nós devemos orar, devemos pedir que Jesus é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado. É Ele que vai interceder ao Pai por nós. É Ele que vai interceder ao Pai sobre as nossas causas. Ele é o nosso advogado. Ele vai estar sempre ali, advogando, cuidando da nossa causa e colocando diante de Deus. Portanto, a gente, toda vez que for orar, devemos sempre pedir em nome de Jesus, pois o nome de Jesus é poderoso. Ele tem poder para curar, para salvar, para libertar e colocar as nossas causas diante de Deus. Amém? Então, que essa palavra tenha alcançado o seu coração, a sua vida, que você tenha um dia abençoado. Hoje é o dia 1º de abril, que seja um começo de mês, um mês rico em bênçãos do Senhor. Que a gente continue sempre perseverantes, buscando sempre a face dele, para que possamos ser cheios da presença dele. Devemos buscar sempre, em primeiro lugar, o reino dele e a sua justiça, buscar sempre a face dele para vivermos na santa e gloriosa paz do Senhor e transparecer a presença dele em nossas vidas sempre. Então, que a gente busque sempre a Deus em primeiro lugar em nossas vidas, e Ele vai acrescentar todas as coisas que a gente precisa e necessita. Amém? Tenham todos um bom dia e que sejam um mês abençoado, cheio da presença do nosso Eterno.